Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos falar um pouco sobre prevenção e controle de infecção em estruturas residenciais para idosos, mas não só. Esta é uma iniciativa do Instituto Nacional de Emergência Médica em forma de apelo para que nos ajude em conjunto e em equipa a combatermos esta pandemia. Comigo vai estar em conversa a doutora Margarida Gil, a médica interna de saúde pública, atualmente a colaborar no Departamento de Emergência Médica, aqui do Instituto Nacional de Emergência Médica, e o enfermeiro Hélder Ribeiro, enfermeiro especialista, mestre em pessoa em situação crítica e coordenador do Centro de Formação da Delegação do INEM. Bem-vindo também, bem-vindo aos dois. Hélder, força, tem a palavra. Bem-vindos. Gostaria de agradecer a presença de todos neste que serão, em princípio, 2 horas frutíferas de transmissão de sabedorias e conhecimento. E, antes de mais, gostaríamos de dar conta relativamente à atividade do INEM e a forma como ele se enquadra. E, portanto, para isso iríamos passar apenas uns pequenos slides e para esclarecer todos os nossos participantes que, de facto, a intervenção do INEM se situa nesta última tarefa, está associada e agregada à missão do Instituto, ou seja, orientar e a atuação coordenada dos agentes de saúde em situações de catástrofe ou de calamidade. Não estamos propriamente numa situação de catástrofe ou calamidade, mas se analisarmos os números relativamente ao progresso da infecção, é realmente uma situação preocupante que precisou de resposta específica. Houve algum trabalho que foi feito internamente em termos da gestão destas vagas do Centro de Orientação de Doente Urgente de fluxos específicos, assim como em âmbito da assistência médica pré-hospitalar dedicada, foram igualmente criados meios diferenciados com ambulância de suporte imediato de vida para dar resposta e sustentabilidade àquilo que era necessário acontecer. Apoiar entidades no âmbito do Ministério da Saúde aconteceu numa área em que o INEM interviu com colheitas de amostra biológica, aquilo que nos era requisitado, digamos assim, quando foi o período em que houve necessidade de incrementar fortemente o número de colheitas, já iremos dar ênfase nesse ponto, e depois também demos desenvolvimento e apoiámos outras áreas governativas no âmbito das diferentes comissões de coordenação e socorro, onde o INEM participa, e foram também efetivadas em âmbito de protocolo específico. No fim de contas, este slide resume um pouco aquilo que tem sido a nossa atividade neste âmbito e com aqui três chavões que têm a ver com detectar, avaliar e coordenar, intervir e monitorizar. Baseou-se esta nossa experiência numa maior proximidade com o município de Lisboa numa fase inicial, em que as situações eram detectadas e, de facto, havia uma promoção de uma reunião conjunta onde era avaliada a situação da ERP em específico e onde eram coordenadas as intervenções a fazer e depois a intervenção propriamente dita, sempre uma intervenção com parceiros multidisciplinares, porque a intervenção não se situava só no âmbito específico de aspectos de práticas assistenciais, acabava também por estar envolvido nesta ação elementos que procediam à desinfecção da parte ou da totalidade do lar e, por fim, ainda, no fim de contas, depois desta intervenção, é necessária a monitorização contínua para ver como a situação ia evoluindo e os indicadores foram extremamente favoráveis neste âmbito, pelo que nós, em conjunto com os parceiros, e mais uma vez reforço aqui a resposta que foi dada em rede, decidimos, obviamente, promover esta iniciativa no sentido de partilhar e estarmos também dispostos a auxiliar neste contínuo esforço nacional em âmbito pandémico. Muito bem, e assumindo desde já que a prevenção é de facto a melhor forma, seguramente a melhor forma, a mais eficaz e talvez seguramente a mais barata de cuidar daqueles que nos são queridos, vamos fazer o seguinte: durante os próximos minutos vamos dedicar-nos a fazer uma dinâmica muito simples. Vamos visualizar um pequeno vídeo que ilustra o tema, vamos separar por vários temas e em cada um dos temas daremos a oportunidade a um pequeno debate e a cruzamento de ideias, valorizando aquilo que devem ser os pontos-chave de cada um dos temas. Muito bem, vamos então dar início à nossa sessão e ao nosso primeiro vídeo. A lavagem das mãos é fundamental na quebra da cadeia de transmissão de micro-organismos. A utilização de luvas não elimina a necessidade da lavagem das mãos. Existem 5 momentos em que a mesma deve ser realizada: antes do contacto com o utente,
antes de procedimentos, após risco de exposição a fluidos orgânicos, após o contacto com o utente e após contacto com o ambiente envolvente do utente. Margarida, vamos começar por si. Já todos reconhecemos a importância de lavar as mãos, já todos temos perfeita noção de que este é um gesto fundamental no controle da infecção. Porquê? Muito bem. Não podíamos ter começado melhor com este vídeo sobre a higienização das mãos, porque a importância da lavagem das mãos é fundamental na quebra da cadeia de transmissão. O risco de infecção cruzada fica assim bastante diminuído e é importante reter estes 5 passos em que deve ser feita a lavagem das mãos e pensar que a técnica deve ser feita e executada de forma correta, porque assim conseguimos efetivamente reduzir o número de micro-organismos que podemos ter nas nossas mãos e com os quais podemos depois contaminar os outros. Aqui algumas mensagens a reter. A importância também de remover a joalharia e os adornos das mãos antes de proceder à lavagem das mesmas e os momentos em que esta deve ser feita. Deve ser feita antes e após o contacto com o utente, antes do banho, antes do almoço, antes de qualquer cuidado que se vá prestar ao utente, após o contacto com objetos ou com pertences do utente, ou até após ajudar o utente nas instalações sanitárias, em qualquer atividade que ele esteja a realizar. Portanto, ter esta consciência de que este é o primeiro passo e é um passo a ser executado de forma constante e contínua ao longo de todos os nossos procedimentos e todas as nossas ações. Obrigado, Margarida. Hélder, nós vamos iniciar já um novo vídeo em relação à higiene das mãos. Algo a acrescentar? Apenas salientar ou reforçar aspectos relacionados com a técnica em si e nesse pormenor aqui também, fazer aqui um reforço que não só os movimentos técnicos da higienização são vantajosos, mas chamar um pormenor que às vezes passa um bocadinho despercebido, que é as mãos não devem ter adornos ou pulseiras e as unhas devem estar curtas, sem verniz e sem outro tipo de apliques colocados para o efeito, porque não se consegue higienizar as mãos se tiverem este tipo de adornos. E, portanto, esse é um ênfase também que gostaríamos aqui de deixar para que a técnica seja o mais eficaz possível. Obrigado, Hélder. No tempo. Etiqueta respiratória. A etiqueta respiratória é composta por um conjunto de medidas individuais destinadas a conter as secreções respiratórias de forma a minimizar a transmissão de agentes infecciosos. Adote um comportamento responsável. Tossir para a face interna do cotovelo é o gesto correto. É um gesto que veio para ficar e que deve continuar. Nesse âmbito, inclusive, se não for possível a tosse para a face interna do cotovelo, pode utilizar um lenço descartável, tossir para o lenço, de imediato descartar, obviamente, esse lenço e depois higienizar as mãos. Há alguns gestos que vão ter que ficar em termos de prática futura de uma cidadania responsável e este é claramente um deles a reter e a manter. Margarida. Mais, pela responsabilidade. Apenas reforçar que este é um gesto, são gestos que devem ser adotados por todos no seu dia-a-dia e não apenas no contexto profissional. E é, como o Hélder disse, é um hábito que veio para ficar e que deve ser adotado por todos nós em todas as atividades que realizamos. Portanto, a etiqueta respiratória devemos ter sempre presente no nosso dia-a-dia a importância para realizar estas medidas. Muito bem. Novo tema. A entrada na instituição é um momento extremamente importante de controlo da cadeia de transmissão. É do conhecimento geral que a transmissão ocorre do exterior para o interior das instituições. A primeira ação a desenvolver é a desinfecção das mãos. Esta deve ser feita com solução alcoólica. O calçado utilizado no exterior deve ser igualmente desinfetado em tapete ou tina com lexívia. Seguidamente, deve ser medida a temperatura corporal. A máscara de utilização social deve ser trocada por uma máscara cirúrgica ou outra recomendada pela instituição.
Antes de se fardar, deve garantir a remoção de adornos e apanhar o cabelo no vestiário. A roupa do exterior não deve ser utilizada no interior da instituição. Isto aplica-se também ao calçado. Deve existir roupa e calçado exclusivo para o trabalho que seja prática, confortável e de fácil limpeza. Preferencialmente deve existir farda. Antes da prestação direta de cuidados aos utentes, a equipa deve reunir-se, respeitando o distanciamento físico e utilização de máscara. Neste encontro, são passadas as informações relevantes, novas ou a terem especial atenção. Margarida, esta rotina às vezes leva-nos a uma diminuição da atenção, não é? A rotina às vezes nem sempre é amiga da perfeição. E que cuidados é que nós devemos ter nesta temática? Muito bem. A entrada na instituição realmente, como se torna algo rotineiro, aquilo que nós estamos habituados diariamente a realizar, podemos às vezes descurar aqueles que são os cuidados básicos e que temos que ter sempre muita atenção em realizar. Portanto, a primeira ação a desenvolver, que é a lavagem ou a desinfecção das mãos, a troca da máscara, é muito importante que a máscara que vem de casa, que vem da rua, não deverá ser utilizada dentro da instituição, deverá ser trocada. A medição da temperatura, o calçado ser exclusivo para o local de trabalho ou desinfetar o mesmo antes de entrar. Portanto, há aqui uma série de procedimentos que não devem ser descurados e que é importante haver também esta consciência do planeamento antes de iniciar o dia de trabalho. A reunião dos vários intervenientes, dos vários funcionários, para haver alguma passagem de turno e passagem de mensagens fundamentais. Este planeamento também é fundamental antes de iniciar o dia de trabalho, juntamente com todos os outros cuidados que não devem ser descurados. Eu queria apenas salientar, de facto, que é a sua importância, uma vez que isto é um chavão que vão ouvir uma vez mais, que estas estruturas residenciais para idosos normalmente importam este contexto infeccioso. Eles não estão no seu interior, ele é trazido de fora para dentro. Pelo que este é a primeira e mais efetiva barreira para se conseguir logo travar a progressão da infecção para dentro da estrutura residencial. E agora dava só aqui 2 ou 3 notas relativamente a aspectos muito, muito práticos. Se houver aqui uma circunstância de um registro biométrico, é óbvio que as mãos têm que ser desinfetadas antes e depois da ocorrência desse tipo de registro. Por vezes também verificamos que algum tipo de calçado que é utilizado não é o calçado mais indicado. Normalmente é calçado aberto, que deixa os pés expostos, não é antiderrapante, não é higienizável e deve haver o cuidado em que esse calçado que é utilizado depois no interior da instituição haja esse cuidado para o efeito. Também ainda só aqui uma pequena nota relativamente aos vestiários e aos locais onde os funcionários colocam os seus pertences. Deve haver deve ser preconizada a existência de um cacife dedicado. Esse cacife servirá para se colocar a roupa que vem do exterior, ao passo que a farda que é utilizada dentro da instituição não deve ir para o interior desse cacife. Vamos considerar o cacife como uma zona limpa e íntegra, onde a roupa do funcionário é colocada e a roupa que é utilizada dentro da instituição deve ser, nomeadamente, o ideal seria haver uma farda ou então uma roupa dedicada e essa deve ser colocada no exterior, não no interior do cacife, depois que a higienização da farda deve sofrer um tratamento específico, mas que mais à frente iremos, obviamente, debater um pouco acerca deste assunto. Muito obrigado. Muito bem. Eu julgo que aqui há uma indicação que tem que ser dada, e aliás já se foram colocadas algumas questões nessa área, que tem sido, se nem no meu espaço, ou se no meu espaço, ou no local onde trabalho, eu não tiver as condições ideais, estamos a falar aqui de uma questão de um conjunto de princípios que devem ser medidos, não é? E que devem ser implementados e que não necessariamente civos, mas para um espaço funcionário ao efeito. É importante que se olhe como um princípio de regras e medidas que devem ser tomadas, não à letra, mas adaptadas à realidade de cada um dos espaços. Muito bem, e por falar em espaços, passamos ao novo vídeo e vamos olhar um pouco aos espaços comuns. A higienização dos espaços é um aspecto fundamental para garantir um local seguro. Os cuidados adequados na limpeza e desinfecção de superfícies previnem a acumulação de micro-organismos potencialmente causadores de doença. A frequência da limpeza e higienização dos espaços depende diretamente da atividade desenvolvida no local e o número de utilizadores.
higienização deve ser realizada sempre no sentido de cima para baixo e das áreas mais limpas para as mais sujas. Iniciar pelas paredes e teto, se aplicável, seguido das superfícies acima do chão, tais como bancadas, mesas, cadeiras, corrimãos. Higienizar os equipamentos existentes nas áreas, seguindo-se as instalações sanitárias e, por fim, o chão. Para garantir uma correta limpeza e higienização do chão, deve ser removida toda a sujidade visível, recorrendo a material absorvente. Por exemplo, se existir vómito no chão, ele deve ser removido primeiro e só depois fazer a limpeza e higienização do chão. O material de limpeza a utilizar nos diversos espaços deve ser exclusivo para a área Covid e a área não Covid. Para fácil identificação, pode-se recorrer a equipamentos com diferentes cores. Terem atenção que sempre que possível deve-se abrir as janelas da área e deixar o chão secar ao ar. Assim, também se garante o arejamento dos espaços, que se assume de extrema importância. Hélder, isto passa por uma receita profundamente simples e altamente eficaz. De facto, é com simplicidade também se combate esta situação pandémica. E para o efeito, temos ao nosso dispor um conjunto de medidas que aqui foram evidenciadas no vídeo e, portanto, os princípios, mais uma vez a reter, é a limpeza da zona mais limpa para a zona mais suja ou mais conspurcada, em que, nesta circunstância, quando pretendemos lavar uma superfície, utilizamos um detergente de uso comum, mas quando queremos desinfetar uma superfície, utilizamos lexívia numa concentração de pelo menos 5% de cloro livre, que é o que vem mencionado no rótulo. Contudo, foram aqui referenciados já em diversos momentos diferentes diluições de lexívia que eu agora gostaria de salientar, porque às vezes são pequenos pormenores que fazem realmente a diferença. Em primeiro lugar, qualquer diluição de lexívia deve ser em água fria. Por vezes há a intencionalidade de se diluir em água quente. É óbvio que esta diluição em água quente torna a diluição menos eficaz, pelo que deve ser em água fria. Se estamos a falar numa circunstância de uma diluição para utilizar numa área não Covid, como é o caso da entrada da instituição, a diluição de lexívia deve ser na proporção de 20 ml de lexívia para 1 litro de água. Isto traduzindo de uma forma muito simples e muito prática, para quem está a ouvir, são mais ou menos 4 colheres de chá de lexívia por cada litro de água. Se, contudo, estivermos a falar já numa desinfecção do local de uma área contaminada, com suspeita de contaminação Covid, aí temos que aumentar essa mesma concentração. E essa concentração passará então para 40 ml por cada litro de água, ou seja, 8 colheres de chá de lexívia para cada litro de água, ficando assim uma concentração de maior grau e, portanto, tendemos que seja mais, obviamente, eficaz. É certo e sabido que há determinadas circunstâncias ou superfícies em que a utilização de lexívia só vem degradar essas mesmas estruturas, pelo que, nomeadamente superfícies metálicas ou outras semelhantes que não possam utilizar lexívia, deve ser utilizado álcool a 70 graus. Gostaria ainda de salientar um aspecto, porque às vezes, por vezes ocorre, é a situação em que por vezes o doente teve um vómito, houve uma pequena perda de sangue que está no chão e é necessário, de facto, proceder especificamente à limpeza e desinfecção daquele local. E, portanto, o ideal é absorver, em primeiro lugar, a grande parte desse conteúdo orgânico com papel absorvente, que será rapidamente desperdiçado, e depois deve-se aplicar uma solução de lexívia ainda mais concentrada, será mais ou menos uma parte de lexívia para 9 partes de água, ou seja, mais ou menos 100 ml de lexívia para 1 litro de água, para proceder à inativação do que quer que esteja naquele local, deixar atuar pelo menos cerca de 10 minutos e depois lavar a área com água e detergente comum, enxaguar posteriormente com água e deixar a secar. Saliento aqui que as limpezas e desinfecções têm aqui uns critérios muito específicos para o efeito, ou seja, há material dedicado para utilizar numa área Covid e deve haver material de limpeza dedicado para utilizar numa área não Covid. Não deve haver cruzamento desses mesmos materiais e equipamentos. E se assim acontecer, nós até o indicado é existir panos diferenciados por cores que promovam essa mesma diferenciação com a sua alocação ou uma área ou a outra área. E era isto, no fim de contas, que eu gostaria aqui de salientar e de evidenciar aqui assim neste vídeo, que tem uma importância muito grande face à questão atual que se verifica. Permita-me ainda, João, que eu dê aqui mais uma pequena nota que se tem verificado da nossa experiência. Por vezes verificamos que há determinadas instituições que têm
os 2 baldes para fazer a limpeza do chão, mas que utilizam de forma incorreta. É este o momento de esclarecer e de clarificar. Quando há aqueles pequenos tróleis com 2 baldes, em que um tem, efetivamente, a diluição de lexívia para desinfetar o chão e o outro deve ter água limpa, o que acontece, e a forma correta de se fazer, de facto, é molhar a esfregona na diluição de lexívia, passar no chão, lavar o chão. Depois, quando volta novamente ao balde, não volta ao balde de lexívia, deve enxaguar a esfregona no balde com água limpa, espremer a esfregona e novamente depois vem à lexívia e passa numa outra área. O que se verifica por vezes é que as pessoas utilizam o segundo balde para receptáculo de outros detergentes e utilizam consequentemente a mesma esfregona que vai ao mesmo local, que vai ao mesmo balde e, portanto, não é a forma correta de se fazer. Ou seja, utilizar a lexívia, lavar o chão, lavar e enxaguar a esfregona novamente e depois é que vai novamente ao lexívia. E era só este esclarecimento que acho que é muito importante porque por vezes vemos uma utilização muito errada desse tipo de dispositivo. Eu acho que tanto o vídeo como a explicação do Hélder foram muito explícitos. Acho que aqui a mensagem principal é que obviamente terá que ser adaptada à realidade de cada local, mas que estes princípios que foram aqui descritos devem estar sempre presentes, portanto adaptar sim, mas não deixar de cumprir com estas indicações que são fundamentais para conseguirmos manter o espaço o mais limpo e desinfetado possível. Depois do espaço comum, vamos olhar agora para a higienização do espaço individual. Devem ser tomadas medidas adicionais na higienização dos espaços de utilização individual ou coletiva, respectivamente. Devem existir materiais de limpeza distintos, de uso exclusivo, de acordo com o nível de riscos das áreas a limpar. Os panos de limpeza devem ser preferencialmente de uso único e descartáveis, ou seja, de usar e deitar fora. Caso isso não seja possível, deve recorrer-se à diferenciação através de um código de cores, para cada uma das áreas, de acordo com o nível de risco. Devem apenas estar presentes na unidade do utente os objetos pessoais e indispensáveis. Retire objetos da área ou superfícies a higienizar, permitindo a sua correta e total desinfecção. Na desinfecção da área do utente, deve ser dada maior atenção às zonas de manipulação frequente, tais como manípulos, grades da cama, campainha, interruptores, etc. Não secar a superfície, porque é necessário que a superfície fique molhada durante uns minutos até secar ao ar para ser eficaz. As instalações sanitárias devem ser o último espaço a higienizar, considerando ser o espaço mais sujo ou contaminado, utilizando preferencialmente equipamento de limpeza exclusivo. Em relação ao uso de equipamentos de proteção individual pelos profissionais de limpeza, recomenda-se que seja utilizado o equipamento igual ao que é utilizado na interação com o residente. Margarida, isto, na verdade, aquilo que o vídeo nos mostra e que, no fundo, todos nós sabemos, é que o vírus está em todo o lado e, portanto, é muito importante concentrar-nos em limpar não apenas aquele espaço comum, mas também irmos aos pequenos pormenores, aos pequenos cantos, não é? Precisamente. Aqui, quando falamos da higienização do espaço individual de cada utente, é importante lembrarmos que existem esses tais pequenos pormenores que às vezes não nos lembramos, como um comando da televisão que possa estar em cima de uma bancada, os objetos pessoais que devem ser reduzidos ao mínimo neste caso, mas que podem estar presentes em cima de uma mesa de cabeceira, os puxadores que são frequentemente utilizados. Portanto, aqui é não só olharmos para o global, para o espaço de uma forma geral, mas individualizarmos e percebermos que todos os objetos que estão presentes podem estar potencialmente contaminados. E, portanto, aqui eu vou reforçar a frequência da higienização destes mesmos espaços.
Por exemplo, a frequência da limpeza de superfícies que têm toque frequente deve ser realizada até 6 vezes ao dia, mas pode ser necessário aumentar essa frequência. Tudo depende também da quantidade de vezes que nós também observamos, que se é um utente mais autónomo, que acaba por tocar nas superfícies mais vezes, temos que ter também essa atenção redobrada. Os puxadores das portas, por exemplo, devem ser desinfetados, devem ser limpos cerca de 1 vez por hora. O chão deve ser lavado com água quente e com detergente comum, seguido da desinfecção com a solução de lexívia que já foi referida, e deve ser lavado pelo menos 2 vezes por dia. No caso das instalações sanitárias, deve ser lavado preferencialmente com um produto que tenha detergente e desinfetante, porque é mais fácil a sua aplicação e desinfecção. E a frequência da limpeza do chão deve ser, no mínimo, 3 vezes ao dia. Portanto, estas condições particulares da limpeza do espaço individual de cada utente devem ser tidas em conta, principalmente nesta questão da frequência com que devem ser limpas. Deve ser dada maior atenção às zonas de manipulação mais frequente. Os panos de limpeza, mais uma vez, devem ser de cores diferentes para ser mais fácil a sua identificação. A superfície higienizada deve secar ao ar e as instalações sanitárias devem ser o último espaço a higienizar. Helder, além de tudo aquilo que a Margarida já disse, acrescentávamos alguma coisa? Bom, João, a Margarida foi muito exaustiva em toda a sua mensagem que passou. Eu gostaria apenas de salientar uma vez mais que, de facto, a higienização dos espaços, temos que ter o produto correto, utilizar o pano correto para aquele local, significa que não é o mesmo pano para todas as superfícies ou todas as áreas, deve haver panos distintos e apela-se mais uma vez a utilização de um código cores que possa ser diferenciado e por isso a norma da DGS dá uma ajuda nessa mesma área específica e depois é também a sua frequência, porque não basta, como já vimos, limpar 1 vez por dia, sobretudo são zonas de toque frequente, deve ser mais que 1 vez higienizado e sobretudo estamos em áreas com maior risco de suspeição ou de casos positivos. Eu pegando ainda naquilo que quer o enfermeiro Helder, quer a doutora Margarida disseram, eu acho que há aqui a valorizar a importância da rotina, não é? Olharmos para estes hábitos que falamos de fazer 5, 6, 2, 3 vezes, às vezes mais do que decorarmos aquilo que é o número de vezes, é perceber que esta é uma rotina que tem que estar enraizada, não é? E que tem que fazer parte do hábito do profissional e do cuidador também, convenhamos. Muito bem, vamos então seguir. Garantindo as boas práticas no controle de infecção, os colaboradores devem obrigatoriamente trocar, entre os diferentes utentes da mesma área, parte do equipamento de proteção individual, o qual está mais exposto ao contacto direto e constitui maior risco de disseminação em micro-organismos. Entende-se que a designação de área reflete o conjunto de doentes Covid ou o conjunto de doentes não Covid que devem estar separados por alas, setores ou pisos. Só assim se justifica a troca de alguns itens do EPI e não a sua totalidade. Assim, sempre que se interage com os utentes das duas tipologias, é obrigatória a troca da totalidade dos EPI e a consequente higienização das mãos. Bom, relativamente a este vídeo, eu gostaria de assinalar aqui vários aspectos. Reparem que este vídeo é lançado e é colocado no âmbito de uma filosofia conjunta em que todos estes vídeos se interligam. Quando no vídeo de início de turno se referenciava que as ajudantes de ação direta deviam estar divididas por determinados utentes ou áreas onde vão auxiliar os utentes e fazer prática assistencial, é justamente por causa desta situação. Ou seja, nós temos e devemos ter doentes com suspeição ou casos Covid em determinada área e doentes sem caso Covid noutra área com outra equipa diferente, em que o nível de EPI é diferente e, portanto, logo aí fará essa diferenciação e não havendo cruzamento das equipas, inclusivamente deve ser preconizado em que não haja ter cruzamento das equipas num momento de pausa. Para o efeito aqui entre utentes, importa salientar que deve ser trocado EPIs
não na sua totalidade, estamos a falar entre utentes da mesma área, ou seja, significa que se eu estou a tratar do utente Covid e se vou passar para outro utente Covid, eu não preciso de trocar a totalidade do EPI, preciso de trocar sim o EPI que eu considero que esteja, de alguma forma, a transportar matéria, digamos assim, orgânica ou outra, ou contaminada, para outro elemento. E nesse caso, aqui estamos perante uma área Covid, eu devo pelo menos trocar as luvas, pelo menos trocar o avental. É óbvio se houve um momento de uma higiene completa, em que o próprio, a hidratação direta ficou com a sua bata molhada, etc., deve também, obviamente, trocá-la para não levar a contaminação para outro elemento. No entanto, se estamos a pensar que estamos numa área contaminada e se por algum motivo há necessidade de sair daquela área contaminada, nós devemos retirar a totalidade do EPI e não esquecer de higienizar as mãos. Essa deve ser uma troca completa quando vamos sair daquela área para fora e, portanto, para não levarmos qualquer tipo de micro-organismo, mas de qualquer forma, entre utentes da mesma área, há uma troca mais singular de EPI, ou seja, não preciso de trocar da totalidade de um para o outro, preciso trocar obrigatoriamente luvas, avental, eventualmente a bata se apresentar contaminada, devido à prática assistencial que eu estive a fazer junto desse mesmo utente. Apenas acrescentar que, obviamente, as instituições terão uma preocupação relativamente ao elevado número de recursos materiais que isto acarreta, não é? Em que a troca de luvas, a troca de avental entre cada utente pode levar realmente a um grande consumo de material. Mas é importante compreender a importância desta ação. E, portanto, a substituição das luvas, a higienização das mãos logo após e a troca de avental entre cada utente é fundamental para que se consiga evitar esta transmissão cruzada. E, portanto, o maior bem que advém daí será sempre superior a esta dificuldade que podemos encontrar. E é isso. Obrigado, Margarida. Olhamos agora para o fim do turno e os cuidados a ter. O equipamento de proteção individual é descartado no piso ou local do edifício onde termina o circuito dos sujos. Assim sendo, os EPI não entram no balneário ou vestiário. Os balneários ou vestiários são considerados zona limpa. Para garantir a entrada neste espaço, deve ser realizada a desinfecção do calçado. A farda ou roupa dedicada ao trabalho deve ser acondicionada em local próprio, evitando-se a utilização de cacifos para o efeito. Estes devem ser dedicados apenas a alojar a roupa utilizada no exterior. Em caso de reutilização da farda, a mesma deve ficar acondicionada em local estipulado para o efeito. É fortemente recomendado tomar banho na instituição após a jornada de trabalho. Após a sua higiene pessoal e colocação da roupa e calçado exterior, deve colocar a sua máscara comunitária, desinfetando calçado e mãos ao sair da instituição, utilizando o circuito de limpos ou verde. Margarida, há efetivamente que controlar, que confinar este vírus e este conjunto de procedimentos no fim do turno são fundamentais, certo? Precisamente. Aqui pensamos um pouco como o sentido inverso daquele que adotámos quando entramos na instituição e, portanto, todo o equipamento que se está a utilizar durante a jornada de trabalho, em que há contacto quer com os utentes, quer com as superfícies, deverá ser removido, acondicionado em local próprio. E aqui já tocámos um bocadinho no conceito dos circuitos limpos e sujos, que depois vamos explorar um pouco mais à frente, mas é ter essa consciência de que o profissional, ao entrar depois na zona dos vestiários, onde vai vestir a sua roupa, onde vai poder também tomar banho, está a entrar numa zona que é considerada limpa e, portanto, o EPI deve ser retirado antes de entrar nessa zona.
e aí sim entrar na zona dos vestiários. A questão de tomar banho antes de sair da instituição é importante. Se repararam no vídeo, o próprio chuveiro estava sinalizado como chuveiro Covid, partindo-se do princípio que aquele funcionário teria estado a prestar cuidados a doentes Covid. No caso de não ser possível, terá que haver obviamente essa adaptação, mas é importante que o profissional tome banho antes de vestir a sua roupa da rua e que depois coloque a máscara social e que possa então dirigir-se para o exterior. A desinfecção do calçado à entrada dos balneários é também de extrema importância, e não se deve acondicionar a roupa do exterior misturada com a de outros profissionais, portanto deverá ser individualizada e deverá ser tido este cuidado de não trazer o equipamento para dentro da zona que é considerada limpa. É simples, bastante simples, Hélder. Acrescentamos alguma coisa? Acrescentava só aqui sim um pequeno aspecto, ou melhor, reafirmava aquilo que foi dito. O balneário é uma zona limpa, devem-na considerar limpa e devem-na manter limpa para o efeito. Neste sentido, a entrada é absolutamente fundamental que façam esta desinfecção do calçado. O banho aqui foi referenciado e é fortemente recomendado que ele aconteça no final do turno de trabalho, assim como é fortemente recomendado que quem fez a sua higiene, portanto, nessa zona do chuveiro ou duche, também proceda a uma desinfecção dessa mesma área, para que fique em condições para que outro colega possa utilizar. Vamos assim todos, se todos forem conscientes destas práticas, vamos nos salvaguardar todos, e todos é o universo dos elementos que intervêm naquele ar e que, no fim de contas, usam as mesmas instalações e as partilham. Portanto, todos devemos estar conscientes destas normas e cumpri-las. Muito bem. Hélder, vamos assistir agora a um vídeo sobre gestão de resíduos e tratamento de roupa, que no fundo traduz aquilo que é fundamental na gestão de resíduos e daquilo que podem ser fontes de infecção. Vamos a isso, vamos ver o vídeo. As roupas provenientes de utentes com suspeita ou caso confirmado de Covid devem cumprir os seguintes princípios na sua gestão. Ao remover a roupa de cama e atoalhados, não agitar a roupa de cama, retirá-la sem a sacudir, enrolando-a no sentido de dentro para fora, fazendo o embrulho. Não encostar a roupa ao seu corpo. Colocar as roupas em duplo saco com encerramento individual com nó ou a tiro plástico. Seguir desinfecção exterior do saco. Para efetuar o transporte seguro das roupas, deve acondicionar as mesmas num saco impermeável, fechando-o bem para o transportar até à lavandaria e depositar a roupa diretamente para dentro da máquina. No caso da existência de mais que uma máquina de lavar, deve dedicar uma das máquinas à exclusiva lavagem de roupas contaminadas com a respectiva identificação. Todos os resíduos produzidos por utentes Covid ou suspeitos de Covid ficam sujeitos a esta norma de acondicionamento até ao seu armazenamento e descarte final, de acordo com a norma da instituição. Hélder. Bom, relativamente a esta temática da gestão dos resíduos, muitas questões podem levantar e teremos aqui a oportunidade de esclarecer para já aqui algumas. De facto, os resíduos, se nós os consideramos contaminados, temos de os tratar como tal. Pelo que a colocação dos resíduos em duplo saco com atilho e a sua pulverização com uma diluição de lixívia no exterior do próprio saco é condição de requisito para o efeito. E deverá sofrer o tratamento adequado, e esse tratamento implica, muito provavelmente, ter um local específico para os colocar, até vir a sua remoção final para uma empresa externa ou para os serviços camarários da área competente, que depois dará o tratamento indicado ao efeito, normalmente a incineração deste tipo de resíduos. Pelo que cada ala de utentes Covid, cada piso, deve ter, para que não seja necessário que cada funcionária, depois de retirar este resíduo, se deslocar diretamente desse local de contentorização, deve ser preconizado que cada ala, cada piso, possa ter um local onde possa agregar estes resíduos para que depois possam ser removidos todos em conjunto para um local final, onde depois será os serviços camarários ou a empresa responsável a retirá-los. Aqui também uma chamada de atenção relativamente ao tratamento da roupa dos utentes, que também tem um critério muito específico, aquela questão de embrulhar, digamos assim, a roupa e não sacudir de toda essa roupa, não evitar encostá-la ao corpo. Estamos a falar, obviamente, de doentes
Covid e, portanto, encerrar dentro de duplo saco e com desinfecção exterior, absolutamente indicado, e quando ela é removida, ter um tratamento diferenciado, ou seja, se estamos a falar numa área não Covid, portanto, se houver duas máquinas de instituição, preferencialmente diferenciar uma para Covid, outra não Covid, na existência de apenas uma máquina na instituição, que se calhar será até o mais frequente, primeiro proceder ao tratamento da roupa não Covid e só depois fazer o tratamento da roupa Covid. Com o seguinte pormenor, que é de facto a temperatura que a máquina deve ser colocada na lavagem e desinfecção desta roupa. Portanto, o que está preconizado será pelo menos 60 graus durante 30 minutos ou 80 a 90 graus durante pelo menos 10 minutos. Por outro lado, se a roupa não pudesse ser lavada a quente, a máquina então fará um ciclo entre 30 a 40 graus e, se possível, um ciclo de desinfecção final na máquina com um desinfetante apropriado para este tipo de roupa e depende, obviamente, da compatibilidade do equipamento em si. De resto, era esta questão que eu gostaria de salientar relativamente aos resíduos e ao tratamento da roupa. Apenas algumas mensagens importantes a reter neste ponto. A roupa da cama não deverá ser sacudida, ok? Deverá ser colocada em duplo saco com encerramento individual e fazer a desinfecção exterior do mesmo, tal como o Hélder já esteve a referir, aqui é apenas para reforçar aqui estas mensagens. A roupa contaminada não deverá ser misturada com a roupa não contaminada. E os resíduos dos utentes Covid ou suspeitos de Covid deverão ser colocados também no duplo saco com a desinfecção exterior. Muito bem. Conhecemos a gestão dos próprios resíduos. Vamos olhar agora àquilo que é a gestão dos circuitos, no fundo, fundamental naquilo que é exatamente esta necessidade de criar zonas limpas e zonas sujas, certo, Margarida? Vamos ver o vídeo e depois então comentamos. Entenda-se como circuito de limpos, identificado como zona verde, a área de circulação de pessoas, produtos e bens não contaminados, identificado com sinalética definida, a qual pode estar marcada no pavimento, nas paredes ou no mobiliário. Entenda-se como circuito de sujos, identificado como vermelho, a área onde circulam resíduos, pessoas e produtos contaminados, identificado com sinalética definida, a qual pode estar marcada no pavimento, nas paredes ou no mobiliário. Neste âmbito, o EPI a utilizar nestes circuitos deve ser o de máxima proteção. Mediante a disponibilidade do espaço físico, destaca-se a necessidade de definição dos seguintes circuitos de entrada e saída: resíduos, lavandaria, alimentos e produtos frescos, profissionais e outros bens e produtos. Nos circuitos devem existir pontos de desinfecção fixos em locais-chave da instituição que obrigam à desinfecção do colaborador à sua passagem, tais como entradas e saídas do circuito, início e finais de corredor de acesso aos quartos, salas de refeições, etc. No cumprimento destes percursos, incluem-se as medidas universais que todos os profissionais da instituição devem aplicar. Na impossibilidade da definição destas tipologias de circuitos e verificar-se a utilização comum de acessos de entrada e saída, deve ser definido horário para as diferentes tarefas com a respectiva desinfecção das áreas comuns. Margarida, força. Então, aqui, quando falamos de circuitos, o circuito de limpos e o circuito de sujos que é necessário definir, nós podemos utilizar uma sinalética que nos seja compreensível para a nossa instituição. Há várias opções, o mais importante é que realmente as pessoas consigam compreender qual é que é o circuito que devem adotar. Isto para que não haja cruzamento e que não haja transmissão, não é? Que não haja cruzamento de pessoas, que não haja o cruzamento dos alimentos. Há que ter aqui esta definição do que é o circuito limpo e o circuito sujo. O circuito limpo pode ser identificado então como a zona verde, que corresponde à área de circulação de pessoas, de bens ou de produtos que não estão contaminados. O circuito sujo é exatamente o inverso, é identificado como vermelho e corresponde a uma área onde circulam os resíduos, as pessoas ou os produtos que podem estar potencialmente contaminados e que não se devem cruzar um com o outro. Nós já falámos no vídeo anterior um pouco dos resíduos e da roupa e aqui gostaria de focar um pouco mais no circuito dos profissionais.
Os colaboradores, à entrada da instituição, deverão ser submetidos a uma avaliação de temperatura corporal, devem ser separados por grupos e, de preferência, com horários desfasados. Portanto, que o horário dos profissionais consiga ser diferente consoante os setores também onde estão a prestar os cuidados. Os cuidadores devem respeitar os circuitos internos que estão definidos como limpos ou como contaminados, devem respeitar as estações de desinfecção que têm de estar bem definidas e bem sinalizadas. Os colaboradores da COPA ou da área de alimentação, da lavandaria, de apoio administrativo, não devem aceder aos quartos ou outras áreas que são utilizadas pelos utentes. Portanto, a sua circulação deve estar restrita à sua área profissional quando possível. E é da responsabilidade e da função do cuidador a distribuição direta da alimentação ao utente residente, evitando assim que o elemento que está na COPA o tenha que fazer. E evitando assim também a infecção cruzada. Relativamente ao circuito dos alimentos e dos produtos frescos, deve ser de utilização exclusiva dos colaboradores da COPA, como já referi, é exclusivo para a recepção de alimentos frescos ou confeccionados e é reservado apenas para esse efeito. Os EPIs a utilizar por estes elementos devem respeitar também as normas e orientações referentes à higiene alimentar ou à confecção de refeições. Portanto, estas são as mensagens importantes a reter aqui na criação dos circuitos internos à instituição. Os circuitos vão minimizar o risco de infecção cruzada e os funcionários devem respeitar sempre estes circuitos que estão definidos. Hélder, queres acrescentar alguma coisa? Por vezes, os lares, as instituições têm um número restrito de entradas, normalmente acabam por ter apenas 2 e esta é uma questão que vai se figurar na cabeça de muita gente. E agora como fazer? Bom, se assim acontecer, o que temos que fazer é criar aqui horários desfasados para os profissionais ou até para a recepção dos alimentos e produtos frescos e proceder a limpeza e desinfecção dessa entrada, se é uma entrada comum, entre essas horas desfasadas, proceder a essa mesma limpeza e desinfecção para que possa ter outra utilidade, para que possa ser utilizada para outra função. Ainda um aspecto que eu gostaria de acrescentar ao discurso que Margarida explanou muito bem, que é, muitas vezes existem carros de apoio da lavandaria, carros de apoio de refeições e etc. Esse tipo de carros de apoio ao circular ou para ir buscar alguns produtos que tenham sido recepcionados recentemente ou o carro da lavandaria que sai para fazer uma distribuição de roupa que deve ser distribuída até pelo cuidador que tem aqueles documentos a seu cargo, esse tipo de carro, da viatura de apoio que circula dentro da instituição, deve sofrer uma desinfecção para novamente voltar ao local, nomeadamente ou da lavandaria ou da zona de confecção dos alimentos e, portanto, deve ser procedida a essa mesma desinfecção desse tipo de equipamento. Para além de que esse tipo de carros deve sempre circular com uma solução aquosa de base alcoólica para, em qualquer momento, qualquer colaborador poder desinfetar as mãos no contacto com esse mesmo tipo de equipamento. E era isto que eu gostaria de salientar, relevando também que, de facto, a simbologia é algo que é muito importante, porque é uma forma de comunicar e toda a gente respeitar. Nós, na nossa plataforma, vamos disponibilizar diferentes símbolos que o INEM criou para o efeito, são extremamente claros e exemplificativos qual é a função que cada um tem e nesta questão de haver um circuito limpo e um circuito sujo é fundamental. Esses símbolos traduzem a informação para quem nos visita, para os funcionários e nós conseguimos também validar ou verificar se a mesma é respeitada e toda a equipa deve estar envolvida nesta dinâmica de circuitos para que toda a equipa respeite. E isto é fundamental. Respeito para estes circuitos minimiza o risco de infecção cruzada. Esta é a grande chave. Bom, vamos olhar agora para um novo vídeo e vamos olhar para aquilo que é inclusive a preocupação sobre o momento de pausa. Força. O período de pausa, que pode compreender o período de alimentação do colaborador ou outros momentos de pausa e que se venham a considerar, são momentos de extrema importância no cumprimento de medidas de controlo e minimização do risco infeccioso. O profissional deve remover o seu equipamento de proteção individual e adotar comportamentos seguros e responsáveis. Os objetos particulares devem ser alvo de cuidados de desinfecção.
Helder, realmente nós vimos aqui de todo um conjunto de medidas que têm que ser tomadas e que estamos a criar quase que um manual, não é, de orientações, e por isso não nos podemos esquecer que todos nós gostamos de parar de vez em quando um pouco, mas mesmo neste momento é importante que seja recheado de cuidados, não é? Quando é preciso relaxar em segurança. De facto, João, é bem verdade aquilo que foi dito. De facto, nós aqui abordámos a pausa do funcionário, mas fazer a pausa do funcionário é uma pausa laboral, não implica fazer uma pausa nas medidas que devem ser respeitadas. E este é, de facto, a pedra de toque. Ou seja, e tem-se verificado, e há literatura e estudos que avançam um pouco nesse sentido, que é nestes momentos de interação em que, aparentemente, aligeramos um pouco a nossa vigilância e monitorização destas práticas que, por vezes, acontecem estas contaminações. É óbvio que todos os elementos têm direito ao seu momento de pausa, de descontração, mas temos que ter noção que, de facto, são para manter algumas medidas no âmbito da situação pandémica, e elas são manter a máscara, manter o distanciamento social, manter uma observância na higiene das mãos e, como é óbvio, evitar ao máximo a troca de objetos entre os diferentes elementos, e se ela ocorrer, certamente que será necessário fazer essa mesma respectiva desinfecção, quer do objeto, quer das mãos. Esta é algo que é extremamente importante, ou seja, a pausa é um momento indicado para relaxar, mas as medidas são para manter. E o que se verifica é que estas circunstâncias têm que ser observadas. Muitas vezes tomamos conhecimento, contacto, que de facto havia pessoas a fazerem este momento de pausa com um EPI colocado. Não é indicado que assim seja feito. O EPI deve ser removido para este momento de pausa e, portanto, deve ser removido em local específico, e quando estamos no momento de pausa, mantenho os cuidados, mantenho a máscara, mantenho a higiene, mantenho o estacionamento e não estou com o EPI colocado, porque o EPI pode ser uma fonte de contaminação. E era isto que eu gostaria de salientar relativamente a este vírus, João. Muito bem. E agora, olhamos àquilo que é o momento em que recebemos visitas. O momento de recepção de visitas deve ser precedido de um conjunto de medidas que garantam a segurança do utente. Essas medidas consistem na desinfecção do local específico que cada instituição estabeleceu para o efeito e áreas de contacto, tais como mobiliário. O visitante deve respeitar as orientações emanadas pela DGS e aplicadas no local, fazendo-se acompanhar de máscara de proteção, realizar a desinfecção das mãos com solução alcoólica, disponibilizada na entrada da instituição, e garantir o cumprimento do distanciamento físico. De igual forma, o espaço ou o equipamento utilizado pelo utente durante o período da visita deve ser alvo de desinfecção. Margarida, julgo que as visitas serão sempre algo muito importante, mesmo naquilo que é a valorização da relação humana vital nesta condição. E, portanto, que cuidados é que realmente podemos acrescentar aqui aos que já foram ditos no vídeo? Precisamente. A questão das visitas tem sido um tema muito sensível e amplamente discutido, porque precisamente a questão do isolamento e a sensação de solidão pelo que os nossos idosos estão a passar deverá ser colmatada com a presença daqueles que lhes são mais queridos. E, portanto, há que conseguir adaptar a realidade para que seja possível a realização destas visitas. Este processo terá que ser, obviamente, discutido com a Autoridade de Saúde local, se assim for necessário, e tem que se ir acompanhando quais é que são as orientações da Direção-Geral de Saúde sobre este tema. No entanto, no caso de ser possível a realização de visitas, deverá haver um espaço reservado para essa visita. Há algumas indicações, depois aconselho também a visualização da norma 11, em que a instituição deverá ter um plano de operacionalização das visitas, deverá haver um profissional que seja responsável por este processo. Deverá ser feita a comunicação aos familiares e a outros visitantes de quais é que são as condições nas quais as visitas poderão decorrer. A instituição deverá garantir o agendamento prévio das visitas, de forma a garantir que há uma utilização adequada do espaço, que não há cruzamento entre as visitas e entre os familiares,
e em que é feita a higienização deste espaço antes e depois de ocorrerem as referidas visitas. Deverá ser feito também um registro de quais os visitantes, não só o horário, mas de quem é que visitou o utente ou residente, para que seja possível, no caso de ser necessário, a identificação deste possível contacto. E as pessoas que participam na visita deverão cumprir todas as medidas de distanciamento físico, de etiqueta respiratória e de higienização das mãos, tal como qualquer outra pessoa que esteja dentro ou fora da instituição. Portanto, as medidas são para ser igualmente utilizadas e realizadas, quer seja dentro ou fora da instituição. Bom, face ao explanado pela Margarida, eu aqui apenas reforçava aqui assim um aspecto que é absolutamente essencial. As visitas nos utentes que estão nos lares são absolutamente cruciais para a manutenção também da sua sanidade mental. E nesse aspecto, se me permitem, e na minha opinião, observando todas as regras, é óbvio que a família, dentro do possível, deve ter hipótese de visitar o seu ente querido e, como tal, creio que todas as instituições estão sensíveis a este aspecto, criar as condições específicas para que, na maior segurança, o utente e o familiar possam interagir distanciando-se, obviamente, sem haver ali possibilidade de toque, porque infelizmente é a situação que é, portanto temos que respeitar, mas em que seja possível que estejam presentes, estejam a ver, e portanto esta desinfecção depois do local é essencial. Como tal, acho que cada vez mais todos numa fase inicial em que houve esta, digamos assim, esta medida de impedir, porque na altura, dada a progressão como a circunstância pandémica estava, foi mais indicado, e depois agora criando medidas, criando capacidade para o efeito, este aspecto das visitas é absolutamente essencial para o dia-a-dia dos utentes, para a sua sanidade e também para o bem-estar psicológico das famílias que têm esses seus entes queridos nessas instituições. Portanto, é algo que eu sou extremamente sensível nesse aspecto e que se mantenham todas as condições para que este momento seja garantido com toda a segurança possível. Portanto, muita observância relativamente a essa questão das visitas e, se possível, isto às vezes a segurança implica também que não é que esteja ali um funcionário vigilante em presença como se fosse algo de muito grave se estivesse ali a passar, mas é importante que haja uma monitorização desta interação para que depois não haja aqui ultrapassado algumas regras nesse sentido e que, se elas acontecerem, obviamente, estar aqui e dar o suporte necessário nessa mesma higienização que é necessário fazer. Portanto, mas sim, ocorrerem dentro de segurança e é muito importante para todos. Muito bem, já na reta final, vamos olhar agora em apenas 3 momentos que nos faltam, que têm exatamente a ver com o DESP e o UESP, portanto, perceber este nível de EPI, de que forma deve ser adequado a cada um dos cenários. Vamos então ver o primeiro vídeo. O EPI a usar tem por base o risco da exposição dos cuidados a realizar. Não devem existir adornos ou objetos pessoais. A colocação do EPI é realizada no exterior do espaço onde o utente se encontra, a quem deve ser previamente fornecida uma máscara cirúrgica. No caso deste não a tolerar, é aconselhado o uso de máscara FFP2.
Helder, força. Bom, relativamente a este vídeo que vimos acerca do equipamento de proteção individual, gostaria apenas de salientar que este é o primeiro vídeo, são uma série de 3 vídeos, em crescendo, obviamente, de nível de equipamento e pelo grau de proteção, obviamente, porque a definição do tipo de equipamento a utilizar tem a ver com a prática essencial que se vai realizar e o grau de exclusão que iremos ter. Neste sentido, isto é um tipo de EPI preconizado em âmbito das visitas domiciliárias, considerando aqui que será o perfil, o layout básico em termos do EPI a utilizar nesta interação, que é uma interação em que, à partida, não haverá um risco muito grande associado, até porque preconizamos sempre a entrega de uma máscara cirúrgica ao doente para minimizar esse risco. Saliente-se para o efeito que, se o utente não conseguir colocar essa máscara ou não tiver essa capacidade ou for realmente não possível que isso aconteça, deve-se então aumentar aqui assim o nível para uma máscara FFP2 da parte do próprio profissional. Revejo aqui, saliento aqui sim mais um aspecto outro relacionado com o vídeo, é que no final de toda esta circunstância deve ser higienizada as mãos, portanto as mãos devem ser obviamente lavadas e desinfetadas após a utilização do próprio EPI, e por vezes aqui se há algumas questões e dúvidas, que é alguém se tem óculos, eu preciso de utilizar uns óculos adaptados para o efeito. Consideramos que sim, uma vez que os seus óculos é como se fosse um pertence pessoal, que depois não vai ter a oportunidade se calhar de os higienizar de uma forma tão frequente e tão intensa e com um produto tão abrasivo, que é necessário fazer se tiver o tipo de dispositivo, e deve haver ali óculos ou uma máscara de viseira para proteger realmente aquela zona da face do profissional. E de facto saliento também aqui para outros pormenores que são igualmente importantes, que é aquela questão de retirar a máscara. Ela deve ser retirada pelos elásticos, e este é sempre o pormenor de não tocar na frente da máscara, que é a área mais, hipoteticamente, mais contaminada da máscara. E para já neste vídeo salientar isto, João. Obrigado. Muito bem, vamos assistir agora ao segundo nível de proteção. O EPI a usar tem por base o risco de exposição e prática assistencial a realizar. Este tipo de EPI deve ser usado nos cuidados a um caso suspeito ou confirmado de Covid-19 em quarto de isolamento, com provável distância inferior a 1 metro do utente. Não devem existir adornos ou objetos pessoais. Existindo calçado dedicado e higienizável, não carece a utilização de cobre-bota. O EPI deve ser retirado em área específica para o efeito. Os profissionais que efetuam a limpeza da área de isolamento também devem usar EPI adequado. Margarida, força.
Neste vídeo visualizamos aqui um nível superior de EPI, no sentido em que é um EPI mais completo, um equipamento de proteção individual mais completo e que está indicado para utilizar nos cuidados a um caso suspeito ou confirmado de Covid-19. O vídeo está muito explícito, contém os passos todos, será necessário adaptar ao material que existe em cada instituição e poderá ser útil haver um planeamento, um suporte que auxilie em saber os passos que devem ser tomados na colocação e na remoção do EPI. Facilita, ajuda, ter duas pessoas neste processo também poderá ser facilitador, mas nem sempre possível e, portanto, é necessário criar um espaço em que o próprio funcionário consiga de forma autónoma seguir todos os passos, quer da colocação de todos os elementos do EPI, quer da sua remoção. A lógica será sempre a remoção num sentido contrário ao que foi a colocação e de tentar ao máximo reduzir a exposição a qualquer material que possa estar contaminado. E por isso observamos aqui, por exemplo, a remoção da bata no sentido inverso e depois o enrolar da mesma nas mãos ainda com as luvas e depois então colocá-la no dispositivo próprio, no lixo próprio. A forma como deve ser retirada a máscara, que deve ser retirada pelos elásticos, a higienização das mãos, muito importante, entre os vários passos da remoção do equipamento. Portanto, e o que é transversal a toda a colocação dos equipamentos de proteção individual é que devemos retirar todos os adornos ou objetos pessoais que possam ser retirados, brincos, pulseiras, devem ser retirados primeiro, o calçado também que deve ser adequado e a adaptação de cada equipamento aos níveis também de exposição que vamos ter. Muito bem, vamos então olhar para o último vídeo e o terceiro nível de proteção. Os utentes das estruturas residenciais para idosos ou similares encontram-se numa situação de risco acrescido de maior disseminação da infecção. Para além das medidas gerais na redução do risco de transmissão da infecção, a utilização do equipamento de proteção individual adequado, a par de medidas específicas que sejam consideradas, reduz significativamente esse risco. O EPI a usar tem por base o risco de exposição e prática assistencial a realizar. Este tipo de EPI deve ser usado nos cuidados a um caso suspeito ou confirmado de Covid-19 em procedimentos geradores de aerossóis como aspiração de secreções, indução da tosse ou outros. Não devem existir adornos ou objetos pessoais. Existindo calçado dedicado e higienizável, não carece a utilização de cobre-bota. O EPI deve ser retirado em área específica para o efeito.
profissionais que efetuam a limpeza da área de isolamento também devem usar EPI adequado. Muito bem, Hélder, vamos comentar este último vídeo. Força. Bom, eu gostaria apenas de salientar neste conjunto de 3 vídeos, e como foi visível, creio que para todos, é uma progressão em nível crescente em termos de, digamos assim, do grau de risco, e como tal o grau de proteção tem que ser maior. Este último vídeo é um vídeo que se objetiva ou direciona para procedimentos geradores de aerossóis, e portanto há determinadas interações específicas que vão de certeza criar aerossóis. Estamos a falar quando há necessidade de aspirar secreções, quando há umas questões relacionadas com a própria indução da tosse, como são sessões de cinesioterapia ou outras, e este é um nível assistencial de alguma forma diferenciado, e que desta interação, que é de muita proximidade, inferior ao metro, com a forte probabilidade de existir aqui assim tosse da parte do utente, e se for um utente contaminado, este tipo de equipamento deve ser utilizado. Saliento só aqui 2 ou 3 questões relativamente à sua colocação e retirada. O que está exposto no vídeo é um fato integral, mas em alternativa ao fato integral pode ser utilizado uma bata impermeável para o efeito. Enfim, havendo disponibilidade de fato integral, obviamente que sim, contudo é algo que tecnicamente é mais difícil de, sobretudo, despir e não se contaminando. Portanto, tem que haver aqui sim alguma observância das normas ao retirar o fato, e alguma orientação até com um colega que vigie essa mesma retirada do fato se está a cumprir as normas. Qualquer problema que haja relativamente ao mesmo é simples de solucionar, ou seja, temos que desinfetar várias vezes as mãos entre as diferentes passagens de retirada do próprio fato. Saliento aqui sim mais uma questão que tem a ver, e que tem sido falada ao longo destas sessões, que é se existir calçado dedicado para o efeito. E como estão aqui assim a ver, o facto de haver farda dedicada para o efeito, o facto de haver calçado dedicado para o efeito, evita ou diminui claramente o risco. Porquê? Porque o calçado é higienizável e, portanto, pode-se garantir as melhores condições do mesmo, assim como a farda, no final do turno, seria colocada para lavar, não é? E, portanto, a pessoa não ter que levar, obviamente, esta roupa para casa, para higienizar a casa, que é indicado que essa higienização dessa farda seja feita na instituição, ou que a pessoa deve também, ao retomar a sua vida normal, e sem, digamos assim, retomar a vida normal, não, mas sim da ERP onde presta serviço, deve tomar aqui assim o banho. Portanto, as mãos devem ser sempre lavadas antes e depois da utilização do EPI. O vídeo emprega um duplo par de luvas, que é como se fosse um reforço de segurança, funcionando como uma luva exterior que está contaminada, que se pode retirar e desinfetar a luva interna novamente, mantendo a calçada, e calçar um outro par de luvas se acontecer contaminação visível para o efeito, ou se tiver de trocar para outro utente. Pode ainda ser adicionado sobre este fato integral, pode ainda ser adicionado um avental descartável, que muitas vezes é indicado quando há prestação em sequência de cuidados a vários doentes com Covid, em áreas muito restritas, com risco muito elevado, e, portanto, entre utentes deve ser pelo menos trocado o avental e o par de luvas exterior, descontaminando as outras luvas, ficam funcionando um pouco como se fosse a pele do próprio funcionário, e colocando um outro par de luvas. Saliento só uma vez mais, na remoção do fato integral, não tocar no interior do próprio fato, ou seja, ele deve ser embrulhado e retirado e não tocar no seu interior com as mãos contaminadas, como é óbvio. Portanto, e no final sempre desinfetar, lavar as mãos e desinfetá-las sequencialmente. Obrigado. Muito bem, abrimos agora então o espaço prometido a algumas dúvidas. Ao longo da sessão procurámos, mesmo no discurso, quer do enfermeiro Hélder, quer da doutora Margarida, dar resposta a algumas das questões que iam aparecendo e, portanto, não teremos nem sequer tempo para responder a todas, mas vamos focar aqui em algumas e como se costuma dizer, começando pelo princípio. Margarida, há aqui uma pessoa que colocou uma questão muito simples. Enquanto diretora de uma IPSS, gostaria de perguntar se eu também tenho de utilizar outra roupa para estar na instituição, uma vez que tenho colegas que utilizam outra roupa e outras não. Obrigada. Obrigada, João.
Em relação a essa questão, a resposta é sim. É recomendado que qualquer funcionário, qualquer profissional da instituição utilize uma roupa própria, um fardamento próprio para estar no seu trabalho e exercer as suas funções. Obviamente que se o diretor técnico, por algum motivo, tiver que se dirigir aos pisos, tiver que ir auxiliar na prestação de algum cuidado aos utentes, que é bastante frequente, deverá colocar o equipamento de proteção individual adequado à situação que estamos a falar. Mas relativamente se deve ter um fardamento próprio, se deverá ter uma roupa diferente daquela que utiliza na rua, a resposta é sim. Nós devemos tentar ao máximo que a instituição esteja protegida ao máximo de tudo aquilo que poderá vir do exterior. Obrigada. Acho que perfeitamente esclarecido, Margarida. Helder, nova pergunta muito simples. Em relação à limpeza, a funcionária que entra no quarto, portanto, onde vai prestar um serviço junto de um utente em isolamento profilático, deve ser sempre a mesma, sim ou não? E se achamos necessário que exista um registro das pessoas que prestaram cuidados nesse quarto para posterior identificação de cadeia de transmissão, se necessário. Muito importante. Ora, esse aspecto é absolutamente fundamental. Quando se fala na distribuição dos diferentes funcionários por áreas funcionais, mas também na distribuição dos funcionários por áreas assistenciais, este é um aspecto que deve ser tido em conta. Essa mesma distribuição deve, mais tarde, servir para existir um histórico para saber quem contactou com quem. Se eu tenho alguém que está num isolamento profilático e para todos os efeitos eu não sei qual será o resultado que vai advir desse mesmo teste, preferencialmente temos o mesmo funcionário referenciado àquele setor e especificamente àquele quarto, dedicado àquela tipologia de utentes ou residentes e igualmente quem procede à limpeza, que deve ser das últimas interações que deve existir, como é óbvio, mas deve também estar identificado quem o faz. Saliente-se aqui para o efeito, normalmente há um funcionário com funções relacionadas com a limpeza e que, portanto, deve começar numa área supostamente não Covid, o ideal é começar na área não Covid e para depois passar à área de suspeição ou de casos confirmados, estes são os casos confirmados para o último em termos desta limpeza do chão. Saliento mais uma vez aqui, equipamento dedicado e específico para cada área onde está a operar este funcionário de limpeza, bem como equipamentos de limpezas e produtos de limpezas específicos para cada área, com obviamente as diluições diferentes como já foram aqui faladas. Obrigado, Helder. Doutora Margarida, uma nova questão. Verifica-se no contexto das ERPI que as empresas de certificação de qualidade instruem procedimentos contrários aos que os profissionais e autoridades de saúde recomendam, desde a proibição do uso de lexívia à utilização de aspirador, deixando as direções confusas sem saber muito bem o que fazer, não é? Margarida, como é que nós respondemos a isto? Bem, aqui a questão prende-se com todas as orientações que são dadas e que são fundamentadas pelas normas de Direção-Geral de Saúde, obviamente têm uma fundamentação teórica na maior evidência que existe atualmente. E, portanto, nós recomendamos sempre que sejam essas a ser as utilizadas. Se existem empresas de certificação de qualidade que podem recomendar coisas completamente contraditórias, então deverá sempre ser priorizado aquilo que é recomendado pelas fontes oficiais, que são aquelas onde nos baseamos nos conhecimentos que existem disponíveis. O meu conselho nestas situações é que procurem, então, empresas que realmente se baseiem nestes pressupostos e que cumpram estas medidas. Obrigado, Margarida. Helder, mais uma pergunta que nos foi colocada. Esta é curiosa. Várias empresas têm apresentado mecanismos de desinfecção através de vapor. Isto é aconselhado? Bom, nesta área vão aparecendo uma série de equipamentos e especificidades dos mesmos que, perante apenas a informação que temos, não podemos contrariar ou consolidar, digamos assim. Contudo, o que está consensualizado nesta área são mecanismos que não são bem de vapor, são mecanismos que utilizam depois peróxido de hidrogênio, uma vaporização com peróxido de hidrogênio. Portanto, não são propriamente vapor de água,
têm, obviamente, peróxido de hidrogênio misturado e que podem fazer essa mesma dispersão, bem como há outros ainda tipo não queria chamar de detergentes, mas de facto produtos que sofrem também um processo de atomização com outros equipamentos que tive o efeito. Portanto, há aqui uma panóplia muito grande de equipamentos que vão aparecendo neste campo, mas contudo, nesse aspecto, apenas posso dizer que tem que se, obviamente, olhar para as indicações, para o modo de funcionamento desse tipo de equipamentos e para saber se são, obviamente, indicados ou não ao tipo de produtos utilizam. Há mais produtos, obviamente, no mercado, para além do que nós falámos em termos da desinfecção de superfícies, e repare que falámos na desinfecção de superfícies quando estamos a falar de uma desinfecção com recurso a esse tipo de dispositivos, é uma desinfecção ampla de espaços amplos que implica que não haja sequer utentes no seu interior e que haja aqui, respeitado aqui um período de carência até a utilização novamente dessa mesma estrutura. Portanto, de facto, o que lhe posso dizer é que não é propriamente vapor, certamente será algo mais, mas tem indicações específicas que devem ser observadas e que devem ser interpretadas à luz dessa mesma circunstância e não achar que é uma panaceia para todos os males. Tem que ser avaliado, efetivamente. Doutora Margarida, vou colocar uma última questão, estamos a ficar sem tempo. Oportuna, tem a ver com as visitas, que foi exatamente um dos temas que desenvolveu. Quando um agendamento de visita é possível e correto colocar as seguintes questões: teve sintomas nos últimos 15 dias? Esteve com alguém que aguarda? No fundo, fazer um pequeno questionário ao visitante. E se esta questão eventualmente não colide com a questão da proteção de dados pessoais, junto aqui outra também que tem a ver com as visitas, que tem a ver com o facto de elas se realizarem num circuito de entrada e saída do próprio lar. Força. Então, relativamente à primeira parte da questão, esse questionário, se deve ou não ser realizado às visitas, eu penso que não, mas que se poderá aferir estas situações de outra forma. Portanto, quando é feita a comunicação aos familiares, aos visitantes, da forma como se irão proceder as visitas, pode haver de imediato uma sensibilização para que, se tiver sintomas, não deverá vir, se tiver contacto com algum caso positivo, deverá informar, se esteve em contacto com alguém, não deverá visitar o seu familiar. Portanto, fazer sempre numa perspectiva de sensibilização do familiar ou da visita, para que, se houver alguma destas situações, não se dirija à instituição e não realiza a visita. Fazer o questionário à entrada e sujeitar a visita ali a uma série de perguntas, penso que não seja o mais adequado, mas tentarmos proteger os nossos utentes desta forma, acho que poderá ser uma boa solução. Relativamente à questão se as visitas poderão ser feitas num circuito de entrada e de saída, obviamente não será o mais adequado, mas poderá ser realizado desde que este espaço, durante aquele período, seja utilizado única e exclusivamente para esse fim. Nós verificámos nas imagens que essa poderia ser uma solução. Realmente existe sempre ali circulação de ar, consegue-se criar um espaço em que há o distanciamento correto e durante aquele período não é aquela a porta que é utilizada para a entrada e saída de pessoas. Portanto, é só utilizado para o momento da visita e é desinfetado todo o espaço antes e depois. Portanto, se forem cumpridos estes pressupostos, sim, poderá ser utilizado. Obrigado, Margarida. Vamos já por concluído o espaço para dúvidas. Muitas há que poderiam ter sido respondidas, o tempo não nos permite, e vamos seguir agora para uma breve mensagem final de cada um dos participantes. Heller, força, toma a palavra. Bom, e no fim de contas esta iniciativa, a ideia foi formar para capacitar para conseguirmos prevenir, e esta prevenção certamente vai diminuir a incidência, vai diminuir a morbilidade, vai diminuir, esperamos também, consequentemente, a mortalidade e a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde. E, mais uma vez, temos mesmo que cumprir estas medidas. Gostaria de dar aqui assim uma palavra de confiança em termos do SNS, dos seus profissionais, dos profissionais de saúde e no esforço que têm feito ao longo desta questão pandémica, e dizer a todos que continuem a confiar no SNS,
na sua capacidade, na sua resiliência, porque tudo farão os seus profissionais para suportar esta e outras situações que apareçam, porque no fim de contas é o nosso dia-a-dia, temos o SNS de excelência e esta é a primeira palavra, é confiança no SNS. Depois dar-vos aqui também uma palavra de serenidade. Estamos num período em que somos esmagados pela dimensão dos números. Temos que os entender com alguma serenidade, não nos deixar entrar em alguma inquietude relativamente aos mesmos, porque a chave ou a solução desta circunstância será sempre esta atenção ao pormenor e ao detalhe naquilo que se falou agora, das medidas de controle desta situação pandémica, nesta prevenção, na higienização, no distanciamento, na utilização da máscara em todos, enfim, neste momento ela está referenciada a determinados espaços, mas a sua utilização de uma forma mais ampla certamente terá também mais benefícios, é certo para o efeito. E, portanto, dizer-vos também que de facto é importante, e se fizerem o favor, continuar a viver, e viver com a qualidade possível, como é óbvio, mas adaptando esta nossa vivência a este condicionalismo, porque viver é preciso, é necessário, e o SNS cá estará para dar resposta, mas acreditem em primeiro lugar em vós, porque se cada um cumprir estas medidas, todos somos muito mais fortes. Muito obrigado a todos pela atenção que me dispensaram. Muito obrigado, Helder, mais uma vez pela presença. Doutora Margarida, força. Bem, em jeito de mensagem final, queria deixar aqui a noção de que nós estamos a falar, quando falamos das estruturas residenciais para idosos, estamos a falar de uma população específica, com um risco acrescido de contrair esta infecção e outras pela própria vulnerabilidade que apresentam. E, portanto, parte de nós fazermos tudo o que estiver ao nosso alcance, não para evitar de todo, porque isso infelizmente é impossível, mas para reduzir significativamente a incidência desta e de outras infecções nos nossos idosos. E felicitar também todos os que estão desse lado pelo trabalho que têm diariamente com esta população e deixar também uma mensagem de coragem e que estamos todos juntos para esta e para todas as ações conjuntas. Portanto, obrigada por nos terem ouvido e esperamos que tenha sido útil e esclarecedor. Obrigada. Mais uma vez, obrigado a todos, obrigado a si por ter estado desse lado. Esperamos, sinceramente, que este tenha sido um momento útil, um momento profundamente esclarecedor, mas, acima de tudo, lembrar que a emergência médica começa em si, a emergência começa na prevenção e esta é uma responsabilidade de todos, mas principalmente sua. Proteja-se.